Saudando o Cordeiro com o Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, vamos dar continuidade ao nosso estudo expositivo em Gálatas, capítulo de número 3. Glória a Deus. Tomara que eu tenha tempo hábil para, ou que eu consiga, expor todo esse capítulo de número 3 em uma hora. Será um desafio. Será um desafio expor esse capítulo 3 em uma hora. Amém? Amém. Foi, Cris? Achou o endereço? Diz assim a santa, a gloriosa, a inefável, a inerrante, infalível palavra de Deus. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isto também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Vamos até aqui para a gente ganhar um pouco mais de tempo, amém, amados? Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados, eu não sei se vocês se recordam os eventos que aconteceram no capítulo de número 2, mas eu vou dar uma leve recobrada na memória de vocês. Paulo, em primeiro lugar, estava confirmando o seu apostolado, dizendo que ele esteve com o Senhor, que ele aprendeu o Evangelho do Senhor e que ele pregou esse Evangelho às igrejas e as igrejas receberam. E ele foi até os apóstolos, expôs o Evangelho aos apóstolos, e os apóstolos entenderam que era o mesmo Evangelho que também eles receberam e aprenderam de Jesus. E com isso, Paulo, de fato, ele entra no colégio apostólico. Quando ele vai na igreja da Galácia, ele encontra lá Pedro, Tiago. Pedro, a despeito, e eu falei muito sobre isso no capítulo 2, Pedro, a despeito de ter sido cheio do Espírito Santo, de viver experiências tremendas, Pedro, ainda assim, como eu, como você, é um homem que está sujeito ao erro. É um homem que está sujeito ao pecado. E o pecado de Pedro naquele dado momento ali era o pecado de ter um comportamento dúbio. Um comportamento dúbio, que quando ele estava com os da circuncisão, ele era um. Quando ele estava com os gentios, ele era outro. E quando o apóstolo Paulo, ele vê esse comportamento
especialmente diante do que estava acontecendo, em que os judaizantes estavam querendo impor nos gentios a circuncisão como critério de salvação. E quando ele observa que o comportamento de Pedro muda, ele repreende o apóstolo Pedro na cara. Eu expliquei o que foi isso daí. E diante de todos. E é importante nós termos esse discernimento do apóstolo Pedro ser exposto diante de todos, porque o comportamento dele também era diante de todos. Também era público. Sendo público, era necessário Pedro ser exposto diante de todos, para que todos também viessem a ter temor diante de Deus, para que a vida salutar da igreja se mantenha saudável, pura, santa, principalmente quando toca no quesito soteriologia, salvação, principalmente acerca disso daí. E os cristãos gentios, eles ficaram tão maravilhados, em primeiro lugar, pelo Evangelho, pela salvação. E eu expliquei isso daqui, que no início da fé, quando nós de fato alcançamos a graça, quando somos acometidos pelo Espírito de Deus, quando o Espírito Santo começa a operar em nós, transformações, e nós vamos removendo os carrapichos, as mazelas, a forma de falar, a forma de vestir, o que vemos, o que ouvimos, selecionamos pessoas, não no quesito de fazer acepção, mas ter um discernimento de que determinadas amizades, companhias, pode nos induzir a transgredir a lei de Deus. Quando digo lei de Deus, não é lei mosaica, mas os mandamentos do Senhor, que Ele diz que não é penoso. E a gente vai fazendo essa limpeza. Essa limpeza, ela é chamada de santificação, que é um processo. Santificação é um processo. Santidade é estado. Deus é santo. Nós estamos no processo de santificação. Pastor, quando que nós vamos obter a santidade? Estado estático, não muda. Quando nós formos glorificados. Enquanto isso não acontece, amados irmãos, invariavelmente teremos queda, teremos tropeços. Mas o salvo, ele não tem prazer na queda, no tropeço, no equívoco. Quando ele é repreendido, ele logo recalcula a rota e volta ao centro da vontade de Deus. Ele começa a percorrer no caminho de salvação novamente. E Satanás, amado, ele é astuto. Por quê? Eu disse, claro que eu utilizei uma hipérbole. Claro que Satanás ele utiliza desse meio. Ele fez isso na vida de Jó. Eu citei um exemplo. Satanás não está preocupado com a sua casa, com o seu carro, quanto você tem na conta. Não tem nada a ver com isso. Mas ele está focado em fazer com que eu, você, nós venhamos a negar ao Senhor, viver no pecado, amar o pecado, praticar o pecado. Porque praticando o pecado, o salário do pecado é o quê? A morte, a condenação eternal. É isso que ele quer, mano. Ele não quer simplesmente deixar pobre, doente, enfermo, sem casa, morar na rua, não tem uma bicicleta, não tem um carro, uma moto. Não! Ele não se preocupa com isso. Ele pode fazer isso? Pode. Para quê? Para te induzir a blasfemar o Senhor, para te induzir a negar o Senhor. A parábola do semeador diz que ele não vem, quando vem com a palavra pregada, ele vem e fala: vou tomar sua casa, vou tomar a sua moto, tirarei seu emprego. Não, a Bíblia diz que ele vem e rouba-lhe a palavra que foi semeada. É isso que ele quer. E o que estava acontecendo com os Gálatas? Paulo pregou, veio os pregadores judaizantes, sendo logicamente utilizados pelo próprio Satanás. As Escrituras não diz, mas se quer tocar na salvação, Satanás está por trás. Por quê? Paulo escreveu a Timóteo dizendo, 1 Timóteo 4, porque o Espírito diz expressamente que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, voltar atrás, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de quê? Então, se tem uma heresia
que colide com o Evangelho é doutrina de demônio. Se é de demônio, é de Satanás. Então ele está por trás. E eles foram lá, aproveitaram a ausência física ou apostólica do apóstolo Paulo e começaram a pregar. Vocês creem em Cristo? Sim, cremos. Vocês foram salvos? Sim, somos. Como? Por meio da fé. Mas vocês já circuncidaram? Aí o novo convertido, amado, quando ele está novo, ele quer tudo. Se diz que é de Deus, ele fala, eu quero. É do Senhor, me dá. Tem vigília, eu quero. Tem pandeiro, me dá também. Tem cantareiro, pode tocar, me dá. Ele quer tudo. Se diz que é de Deus, ele quer. Eu olho, ungido, onde que foi? De ungido lá em Jerusalém, enterrado no monte Sião. Me dá. Vou expulsar os demônios, vou colocar no curar os enfermos com esse óleo ungido. Ele fica doido, amado. Ele quer tudo. Ele quer vigília, ele quer os pandeiros, ele quer o poder dos espíritos, ele quer tudo. Se falou que é de Deus, ele fala, eu quero. Porque ainda ele está caminhando, ele não tem os fundamentos doutrinários ainda enraizados. Essa fala minha me lembrou um texto, eu quero que você abra. Talvez eu perca a minha linha de raciocínio, mas vamos lá. Efésios capítulo 4. Quem achar, leia por gentileza. Se eu não me engano, a partir do 12. Quem achou pode gritar. Rápido, para a gente ganhar tempo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então está falando de um desenvolvimento. Nós estamos nesse processo de crescermos, maturarmos, se tornarmos maduros. Continua, Almir, por favor. Para que não sejamos mais meninos. Opa! Não sejamos mais o quê? Meninos. Meninos. Inconstantes. Ou seja, não tem maturidade, tropeça, é espiritado, não mede o perigo. Por exemplo, eu estava ali terminando, lendo, concatenando, como eu sempre faço, tenho esse hábito, esse gosto. Aí parece que eu e Valentina estavam ali, eu acho que eram as duas. Estavam ali brincando, eram as duas? Era louco. Você e Valentina estavam ali? Aqui na Valentina? E elas estavam brincando uma com a outra, carregando no colo. Acho que o Luan estava carregando a Valentina. Brincando, aquela coisa toda. Parece que o Luan pegou a Valentina como se fosse uma criança, um bebezinho de colo. Eu vi aquilo, eu vi tudo, meu Deus! Fiz de tropeçar, cair para a Valentina bater a cabeça. Por quê? É criança, mano. Não mede as consequências. Não tem noção do perigo, do risco. O crente novo na fé, por isso que um pastor, um presbítero, ele não pode ser neófito. Por quê? Ele pode se ensoberbecer e cair na condenação do diabo. Ele não pode ser novo demais. Ele não mede o perigo. Vai oferecer para ele, falando que é de Deus, ele vai falar, eu quero. Eu quero. Me dá. E o que eles estavam fazendo era isso. Vocês são salvos? Somos. Já circuncidados? O que é isso? Você não sabia? Moisés ensinou. Para ser salvo tem que circuncidar. Eles queriam ser salvos, nós queremos. Irmão, e eles foram. Aí você vê como é que a pessoa, quando quer Jesus, quer. E está disposta a qualquer coisa. Amado, não era qualquer coisa não, é entrar na faca, tá? Imagina, Rogério, quer se batizar? Quero. Vou te cortar, amigo. Eu não, outro. Mael, Fernando, eu não. Vou fazer assim, não passa nada. Tá maluco? E os caras entraram, mano. Porque eles queriam ser salvos. Mas era um equívoco. Aí Paulo lá no capítulo 1, ele fica indignado e fala, maravilha-me que tão depressa vocês passassem do evangelho para outro evangelho, o qual não é outro. Aí entramos no capítulo 3, versículo 1. Ele diz, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, após perante os olhos de quem Cristo foi já representado como crucificado? Ele fica embasbacado. Ó insensato, eu nem busquei essa palavra aqui no grego aqui, deixa eu ver aqui rapidamente. Esse aplicativo aqui me dá aqui uma coordenada exata.
o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Ele fica de queixo caído, como a gente costuma dizer. Aqui, ó, insensato significa, primeiro tem a partícula a, que é uma partícula negativa. Quando diz a, significa não, não tem. E noetos significa mente, entendimento. Ele está falando, parece que vocês não têm mente, parece que vocês foram furtados do equilíbrio racional, parece que vocês perderam a inteligência de raciocinar aquilo que eu vos ensinei. Quem vos fascinou? A palavra grega aqui, fascina, eu lembro. A palavra grega aqui é feitiço. Quem te enfeitiçou? Quem mexeu na sua mente? Quem turbou a sua cabeça para entender que isso é o Evangelho, mas não é o Evangelho? Quem te disse que se você comprar uma pulseirinha você vai ser próspero? Quem te disse que se você pagar um carnê ao bispo, a prosperidade vai entrar na tua casa? Quem te disse que se você fazer uma fogueira santa, os demônios cairão por terra? Quem te disse que se você fazer uma campanha, as portas se abrirão? Quem te disse que se você fizer o negócio do amor, como é o nome do negócio do amor? Esqueci o nome. Terapia do amor, mas acho que é outra coisa. Quem disse isso? Que seu casamento vai melhorar. Tem que mudar o comportamento para o casamento melhorar. Tem que mudar de vida para o casamento melhorar. Tem que trabalhar para as portas se abrirem. Aí está falando, quem te fascinou? Quem te enfeitiçou com isso? Quem te falou? Aonde que está fundamentada essa doutrina? Quem te induziu? Pastor, Oi? aqui no grego fala que tem um sentido de magia. Magia, feitiço. Sedução maléfica. De onde que vem? Satanás, amado. É realmente diabólico. Note que essa palavra aqui, por isso que eu disse, o texto não diz de Satanás. Não diz, ok. Mas se é uma doutrina herética, vem dele, amado. É um fascínio. É um feitiço. Se eu não me engano, vocês são bereanos, pode me ajudar. Ele diz assim, suportei-me, 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 3, suportei-me um pouco na minha loucura, mas temo que assim como Satanás enganou a Eva, ele também vos engane, para que vocês deixem a simplicidade do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho é tão simples que a gente acha assim, tem que ter mais alguma coisa. Não tem que ter mais um Paranauê aí. Não pode ser só crer. Como é que é só crer? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pagar alguma promessa, eu tenho que fazer um voto, alguma coisa, eu tenho que fazer. Aí Paulo está, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Isso nos leva, amados irmãos, essas heresias, a não obedecer à verdade. Se a gente não obedece à verdade, a gente obedece à mentira. E a mentira pertence a quem? Ao tinhoso, mano, calça curta, ao pé fendido. É ele mesmo. 2 Coríntios 11:3. 2 Coríntios 11:3. Da serpente que enganou a Eva. Aí ele está fazendo aqui perguntas retóricas. A voz perante os olhos de quem Cristo foi já representado como crucificado, só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vou perguntar a vocês o que Paulo está perguntando aqui. Como que começou a sua vida cristã? Como é que começou? Você começou fazendo alguma coisa? Pagando a promessa, fazendo a campanha? Como é que começou a sua fé? A sua caminhada de fé? Foi você fazendo alguma coisa ou foi simplesmente você começou a ouvir a mensagem e você creu? Fazendo alguma coisa. Algumas igrejas é assim. Eu comecei assim, né? Mas aqui não. Aqui não. Aqui é outro. Eu não comecei assim não, fazendo alguma coisa não. Evangelho mesmo não. Eu comecei a ouvir a palavra, eu criei. Quando eu ouvi, eu criei. E o crer é uma convicção absoluta.
Uma convicção tipo assim, se eu dar um murro nessa parada, eu tenho convicção que eu vou quebrar. Se eu dar um murro nessa parede, eu tenho convicção que eu vou quebrar meu dedo, sim ou não? A fé é isso. Quando você crê, mas é aquela convicção perene, absoluta, brilhante como o sol, você não tem dúvidas. Você não tem dúvidas. Aí Paulo está falando: recebeste o Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Não foi pelas obras da lei. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou seja, não pode ser pela carne. Será que em vão que tenhas padecido tanto? Por que padecido? Porque eles foram perseguidos por causa da fé. Então eles já tinham experiências, amor. Irmão, depois, e eu disse isso, depois de nós termos experiências com Deus, conhecimento doutrinário, termos visto de coisas do poder de Deus, temos um conhecimento, não todo, macro, senão a gente seria Deus, mas a gente tem um conhecimento do Evangelho, a gente tem um conhecimento teológico, sim. Aí como que depois de ter isso, eu vou lá e entro no budismo, por exemplo? É mais ou menos isso. Larguei. Vou lá para os meus descendentes africanos. Vou para as religiões de matriz africana. Vou para lá. Só tem negão, vamos lá para Negaiá, vamos ficar lá. Eu posso falar, sou negão, posso falar, mano. Porque hoje eu estou ferratina. Povo nutelado. Aí depois de ter esse conhecimento, eu vou ir para o catolicismo. Vou ir para o universal do reino de Deus. É isso aqui que está acontecendo. Eu não estou fazendo chacota, não. É isso aqui que está acontecendo. E pasme, acontece isso. Aconteceu isso. Pessoas que depois de terem esse conhecimento, começaram pelo Espírito, estão terminando na carne. Estão terminando na carne. Isso é terrível demais, amor. Isso é terrível demais. Então vê que as coisas, elas não são novas, inéditas. Elas se repetem. Elas se repetem. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Deus que opera maravilha, que nos salva, nos redime, nos perdoa, cura, opera, liberta, ok? Ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E note que ele está o tempo todo falando, o Espírito, comecei pelo Espírito, vai pela carne, o Espírito que opera. Por que ele fala isso? Porque quem nos convence do pecado é quem? E pasmem, a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós. E ele não habita tipo assim, eu vou morar uns 15 dias no coração de Ricardo e vou abandonar esse nego, porque... Não, a Bíblia diz que ele entra e fica, mano. A Bíblia diz que ele é Deus Emanuel, que traduzido é Deus o quê? Conosco. A gente tem às vezes o equívoco de achar que a gente está ausente de Deus. Não, o Espírito de Deus está em mim, ele está em você. Ele está em você. Mas tem esse louvor. Ele está em você. O Espírito Santo faz o quê? Então ele está. A partir do momento que nós ouvimos a pregação da fé e cremos, o Espírito de Deus entra. E aí ele começa a fazer esse processo de transformação, de libertação, de justificação. A pregação da fé nos dá o Espírito Santo. Aí há uma crise e um equívoco de algumas pessoas entre entender o revestimento de poder do Espírito Santo e ter o Espírito Santo. Qual é a diferença, pastor? Ter o Espírito Santo é quando eu creio, vem a pregação, eu creio, eu tenho o Espírito Santo. Ter o revestimento de poder é para operar coisas específicas
para o avanço do reino de Deus, ter capacitação, dons. Aí o equívoco que diz, se o irmão não fala em língua, porque o irmão não é batizado no Espírito Santo. Mas como se a partir do momento que eu creio, o Espírito Santo já vive em mim? Ele não tem a capacitação. É onde entra a busca. Buscar os melhores dons. Buscar significa um desejo, um empenho, uma volúpia em desejar aquilo, em querer aquilo. Ou, vamos utilizar aqui um exemplo aqui. Ou quando você estava querendo conquistar a sua nega, você não teve empenho? Hein? Não teve que gastar um cacau? Comprar um perfuminho legal? Andar bonito? Hã? Teve uma busca, um interesse, um desejo. E você foi investindo, até conquistar. A dona da mesma maneira. Ela faz o cabelo, maquiagem, aquela coisa toda perfumada, toda gazela, toda bonita. Para quê? Para encantar. Que ela quer aquele varão, ela quer o homem. Então ela busca, ela deseja. O crente, ele recebe o Espírito, sim, quando ele crê. Agora, a capacitação tem que haver o quê? Um desejo, uma busca. Mas não é pelas obras da carne, é pela fé. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não tem o Espírito, não é dele. Não é dele. E o Espírito Santo, ele é o selo da nossa redenção. Olha esse texto aqui, Efésios 1,13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, quando esse Espírito Santo está em nós, ele é uma pessoa e ele é Deus, nós devemos ter uma comunhão com ele. Sendo pessoa, ele tem sentimentos. O que Efésios 4,30 diz? Não entristeçais o... Pega o contexto desse texto, exegese, hermenêutica. Você vai ver elementos de uma vida antes de Cristo e elementos de uma vida pós-Cristo. O que eu faço que entristece ao Espírito Santo é uma vida antes de Cristo. E com isso eu vou entristecendo, ele vai dando desgosto da minha pessoa. Ele fala, eu não entrei na sua vida para isso. Eu não entrei para você dizer que é crente e viver mentindo. Eu não entrei na sua vida para você ter um comportamento na igreja e fora da igreja você ter outro. Não. Aí você vai entristecendo. Porque o Espírito Santo habita em nós. Nós devemos ter essa consciência. 1 Coríntios 1,21. Ainda nessa ideia. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprove a Deus salvar os crentes aqui é os que creem, pela loucura da pregação. Quando se prega, quando se crê, o Espírito Santo entra. E se ele entra, ele vai nos moldando, nos capacitando. Agora vamos entrar aqui, amados irmãos, no versículo 6 de Gálatas, versículo 6 a 9. Isso aqui, deixa eu ler esse texto aqui, que eu acho que eu julgo ele importante. Eu coloquei ele aqui porque eu julgo importante. Eu não ia ler, mas eu tenho que ler. Porque muita gente diz assim, né, amado? Não, mas eu sou filho de Deus. Não, mas eu amo a Deus. Ama. Aí Jesus Cristo disse isso aqui, ó. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Guardar no grego aqui é obedecer. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. O outro aqui no grego é outro de mim mesmo, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Em aqui é dentro. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, olha a importância do Espírito Santo. Ele nos traz a memória, ele nos dá link, ele nos dá coordenação,
de coordenar os pensamentos acerca da fé. A fé é racional, amado. Eu costumo dizer, crer também é pensar. Não é ser doido, não. Não é ser bitolado, não. E muitas pessoas entram nesse caminho por causa de tudo isso que eu disse antes ali. Ó. As pessoas ficam fazendo um montão de coisa. Então a senhora que ela fica muito aqui pelo comendador, que ela anda muito com uma roupa branca, uma indumentária branca, uma indumentária azul, um lenço na cabeça, um cartaz na mão, umas coisas estranhas escritas. Aí para na loteria, me dá uma raspadinha aí, dá um rio de prêmio aí. Aí fica falando coisas desconexas. Aí as pessoas olham, eu não quero ser crente assim? Eu não quero. Eu não quero. Por quê? Se perdeu na fé. Aí Paulo, para contrapor os judaizantes, ele vai pegar um argumento teológico, bíblico. Ele vai lá em Abraão. Olha o argumento dele. Para contrapor os judaizantes e afirmar e consolidar a fé dos gálatas. É o caso de Abraão, ele está falando, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aleluia. Então note, antes de Cristo ser crucificado, antes de Cristo ressuscitar, Abraão, pela fé naquilo que Deus disse, pregação da fé, por aquilo que Deus disse, ele creu. E o ato dele crer, ele foi justificado. Abraão fez alguma obra? Obra da lei, quando eu digo. Ele fez? Quando que Deus chamou ele? Quem lembra? Quem lembra? Quando, não? Quando? Quando que Deus chamou ele, gente? Vocês são bíblicos ou não? Chuta, mano. Pelo menos erra o gol, mas chuta pro gol. Estava na sua parentela. Ok. Mas eu gosto da referência, eu gosto de dar o endereço certo. Mas a Bíblia que deu, amado, ó, preste atenção no que a gente está lendo. Ó. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura, ele vai para a Bíblia, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, a gente anunciou o primeiro Evangelho a Abraão. Ele vai dizer que Evangelho que ele anunciou a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Aonde que está essa palavra bíblica aqui? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, amor. Nota 5 para vocês. Aí, Lúcio. Nota 5 para vocês. Gênesis 12, amor. Quando Deus chama ele, e ele já velho, não crendo na descendência, não crendo naquilo que Deus tinha dito para ele sair da casa dele, da parentela, mas quando ele faz essa promessa em Gênesis 12, em Gênesis 12, ainda não tinha sido instituído a circuncisão. Esse que é o detalhe. A apologética de Paulo está fundamentada em quê? Quando Abraão é justificado, não havia lei, amado. E como que Abraão foi justificado, se nem ainda havia lei? Porque ele creu em Gênesis 12, a lei da circuncisão só foi estabelecida em Gênesis 17. Ele está falando, se Abraão creu sem lei, como é que vocês querem crer dessa maneira aqui? Depois ainda, da instituição da lei. Olha o equívoco. Ele pegou a falha desses mestres judaizantes. Vocês têm que circuncidar. Mas Abraão não circuncidou para crer. Abraão simplesmente creu. E Deus lhe imputou isso por justiça. Não havia lei da circuncisão. A lei da circuncisão ela foi estabelecida, referência, eu gosto de dar. Gênesis 17, a partir do 23 até o 27. Então, como nós cremos como Abraão também creu, logo, nós somos filhos de Abraão pela fé. Filhos de Abraão pela fé, não filho de Abraão. Porque os filhos de Abraão quem eram? Isaac e Ismael. Por isso essa guerra lá na Palestina.
Porque os palestinos se acham no direito de serem donos da terra, porque eles são descendentes de Ismael, os ismaelitas. E os judeus, na época judeus, hoje israelitas, eles se dão o direito de serem donos daquela terra, porque eles são filhos de Abraão, da descendência de Isaac. Então fica essa guerra: não, eu sou filho de Abraão, não, eu que sou, a terra é minha, não é sua não, eu te mato, me dá, aquela coisa toda. E está até hoje isso, porque eles estão brigando por coisa física. Eu não quero essa terra, eu quero essa terra. Eu quero aquela lá, Nova Jerusalém. Eu não quero aquela Jerusalém lá. Eu quero a Nova Jerusalém, aleluia, aquela que tem ruas de ouro, glória. Essa Jerusalém que eu quero, amado. E para isso não precisa de obras da lei. Para eu ser salvo, para entrar nessa cidade, para possuir a terra, não precisa de obras da lei. É simplesmente a fé. É a fé, gente. A fé em Cristo. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado. Justificado é tornar-se justo, ser absolvido dos seus crimes, ser livre. Nenhum homem é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Abraão, ele creu, como eu e você, tem nada diferente. Qual é a diferença da cristandade hoje? É que a cristandade hoje, ela precisa de um apóstolo para dizer o que ela tem que fazer para ser salva. Uma campanha, um ritual, alguma coisa tem que fazer, ou tem que dar, para ser salvo. E não. A lei, a obediência à lei, ela é impotente para salvar. E por que ela é impotente para salvar? Eu pergunto. Por que, Glaucio? Por que a lei é impotente para salvar? Oi? Alguém concorda ou diverge do Fernando? Concorda, Glaucio? A gente já caiu para aquilo ali, a gente não consegue praticar. É impossível praticar. Não tem como cumprir. Já caiu. Por isso que é bem potente. É impossível viver pela lei. Impossível. A gente pode obedecer um, vai transgredir o outro. A gente pode obedecer 2, vai errar em 1. A gente pode obedecer 9, vai errar 1. E ela é resumida, eu disse aqui na primeira oportunidade, ela é resumida. 10 mandamentos, mas não é 10, é 613. Tá? Tiago fala que eles caem no ponto da lei mais dias de todos. Vamos achar essa referência é boa. Deixa você acha aí. Se não me engano é Tiago 2, talvez. E se acha aí para ler pra gente? Eu gosto de dar referência, porque os irmãos que acompanham pelo canal, às vezes faz estudo, esboço, anota e tal. Aí fica naquela, onde está a referência e tal? É bom dar referência. 2:10. 2:10, lê pra gente. Porquanto quem obedece toda a lei, mas tropeça apenas em uma de suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Aí. Então a lei, amada, ela é impotente para salvar. E a Bíblia diz: quem quer obedecer a lei tem que viver por ela. Mas como que obedece ela completamente? Sem quebrar, sem transgredir, sem falhar. Lembra do jovem rico? Jesus falou para ele: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ó, a salvação. Aí Jesus: cumpre o mandamento. Aí Jesus vai citando, ele fala: eu faço isso desde a mocidade. Já quebrou? Qual que ele quebrou, mano? Qual que ele quebrou? Falando isso. Já mentiu, amor. Ele já mentiu. Então a lei, ela é impotente. Se a lei é impotente para salvar, e ela está aí, Deus estabeleceu, quem quebra a lei se torna o quê? Transgressor. Segundo a palavra de Paulo, segundo a palavra de Moisés, maldito. Maldito. E se eu crer no outro evangelho, 2 vezes maldito, anátema. Vamos continuar, versículo 10 de Gálatas, vamos voltar para lá. Então, olha a linha de raciocínio que o apóstolo Paulo está ensinando aos Gálatas.
ele mostra onde os judaizantes estão errados. Ele fala, tem que circuncidar. Aí Paulo fala, lembra de Abraão? Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Quando que Abraão creu? Quando Deus fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando foi isso? Gênesis 12. A lei da circuncisão só foi em Gênesis 17. Anos, se eu não me engano, 430 anos para frente. É muito tempo, amado. Aí ele continua. Versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele, isso aqui é uma referência bíblica, tá? Que ele está citando, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então, amado, eu quero perguntar a vocês, amados, como que Cristo, essa é a pergunta, como que Cristo nos resgatou da maldição da lei? E como que ele se fez maldito por nós? E no ato de morrer na cruz ele está assumindo o lugar de quem? Porque Cristo transmitiu a lei? Mateus 5, se eu não me engano, 17. Eu não vim abrogar a lei, mas e cumpriu. Cristo foi o único que viveu de maneira perfeita nessa terra, sem transgredir um único mandamento, um único, uma vírgula, um tio, um J, nada. Ele cumpriu a lei no nosso lugar, que nós não temos condição de cumprir. E ele assumiu o nosso lugar na cruz. Quando ele assume o nosso lugar na cruz, ele se torna maldito no nosso lugar, e nós, quando cremos, se tornamos justos, porque a justiça de Cristo é imputada em nós, e a nossa injustiça imputada em Cristo. Por isso, a ira de Deus, ao invés de vir em nós, vai em Cristo, para que a ira de Deus fosse satisfeita e a sua justiça apaziguada. Nós, como cristãos, essa parte dessa palavra deixa bem claro que as pessoas ainda têm muitos que têm o hábito de querer usar símbolos de cruz, essas coisas, e aqui é bem claro, é símbolo de maldição. Né? Nós não temos, até de olhar para esses atos, e ainda tem gente que acha que é normal usar uma cruzinha. Um crucifixo, né? É um símbolo, e aqui está bem claro que é símbolo de maldição. Símbolo de maldição. Quando a Escritura diz assim, e o próprio Jesus disse isso, Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que ele quer dizer? Não é para eu andar com um crucifixo no bolso ou um pingentinho de cruz no pescoço. Ou fazer uma tatuagem que tem uma pancada de cristão metendo tatuagemzinha de cruz, aquela fé em símbolo de cruz mais ou menos e tal, aquela coisa toda. Para quê? Não, a igreja que usa um símbolo, né? Sim. O que Cristo está querendo dizer é que a cruz é instrumento de morte. Morte de quê? Morte de quê? Do velho homem. A morte da minha velha natureza. A renúncia da minha carne. Porque a partir da fé, eu não vivo mais na carne, eu vivo no Espírito. No Espírito. Então Paulo aqui, ele utiliza uma referência bíblica lá de Deuteronômio 21, que era uma profecia acerca de como Cristo morreria. Vamos ler essa profecia? Deuteronômio 21, 22 e 23. Se for rápido de endereço, vai lá junto comigo. Diz assim a Escritura: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte,
e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, olha aqui, quando também alguém houver pecado, houve pecado em Jesus? Não. Era nós que era para estar lá. E o seu cadáver não permanecer no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Cristo morreu e naquele mesmo dia ele foi sepultado. Era uma profecia acerca de Cristo. Então, o ato de Cristo morrer, ele levou no seu corpo os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados. E essa convicção, ela é bombástica. 1 Pedro 2,24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Quando nós temos essa compreensão aqui, irmão, eu não lembro a data, eu lembro o ano, que foi em 2009 que eu me converti, mas eu lembro o dia como se fosse hoje. O pastor Elias Barreto pregando, eu já estava indo no culto há um bom tempo, indo no culto, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, estudando e tal, mas eu ainda não era convertido. E quando ele falou acerca do Evangelho, da crucificação, e quando ele leu o profeta Isaías 53, foi a bomba. Foi aquela flecha no alvo. E aquilo ali foi como se caísse as escamas dos meus olhos. Foi por mim que ele morreu. Era eu. E aquele misto de sentimento e aquele choro incontrolável. Aí para quebrar, depois eles cantaram mais alto que a neve de Fernandinho. Aí acabou com o negão. Já era. Eu falei, foi hoje. Naquele dia eu nasci de novo. Naquele dia. Então nós não somos justificados pelas obras da lei, irmão. Preste atenção no que eu vou dizer, e vou dizer com muito cuidado para que vocês não me entendam mal. Quer ver um tipo de lei que a gente estabeleceu para a gente? E vou falar, e vocês vão ser sinceros. Eu tenho que ler 10 capítulos por dia, para eu ser um crente bala. Vou orar de madrugada, direto, todo dia, sem falhar um. Quem está lendo até hoje, quando ouviu isso a primeira vez, 10 capítulos por dia? Por quê? Porque você não consegue, amado. Você não consegue. Deus não te pediu isso. Deus não pediu isso, amado. Deus falou para guardar, para obedecer. Não falou para você ler 10 capítulos por dia. Falou para a gente examinar as escrituras. Devemos fazer. Não é isso que eu estou dizendo. Pastor, então eu não vou ler nada. É isso que eu estou falando. Mudou essa minha palavra. Eu estou falando que nós, como Igreja Cristã da Verdade, estabelecemos essa lei para a gente. E nós que estabelecemos, quebramos. Se fôssemos viver por ela, estávamos vivos ou mortos? Não, agora eu vou orar direto, para! Agora já era! Satanás não adianta! Aí ora uma madrugada, ora 2, ora meia, ora 3, na quarta não acorda, na quinta, aí acorda os dois. Não consegue, mano. Não consegue. E se nós fôssemos obter a salvação por isso, quem de nós seria salvo? Fala mesmo. De libertação, quando a igreja se pronuncia assim, de libertação está errado. Ela está cometendo a heresia. Ela fez uma agenda e colocou para Deus aí. Deus, é hoje, tá? É hoje, amanhã não, tem que ser hoje. Culto de libertação, não tem um dia de culto. A libertação para a cura. Deus, ele opera no dia que ele quer e na hora que ele quer. Do jeito dele, na hora dele. Eu não digo nem com a heresia não, homem. Mas a igreja não tinha que colocar isso. Entendeu?
A gente tem que colocar isso. Hoje é o dia de culto e libertação. Não existe isso. Pastor, é claro que tem situações que tem pessoas que têm tanto problema espiritual, tanto demônio, vamos falar assim, e ele precisa de ajuda, de orações, de empenho de outros irmãos que estejam ali numa posição espiritual. Exatamente. Para poder ser ajudado a ser libertado. Para Sim. mim isso aconteceu. Não, fato. Entendeu? E às vezes a pessoa nunca sozinha vai conseguir Ninguém. ir na frente de jeito nenhum. Ninguém. Tem momentos na vida que é coisa muito pesada. O Gadareno. O inimigo investe, né? Está falando essas coisas, que ela acha que vai ser liberto somente dentro da igreja. Sim. Porque a perspectiva de quem vem de fora é: eu vou lá nesse dia, porque nesse dia eu vou receber isso. Se eu vou lá no culto de libertação, porque lá você liberta o cigarro. Ele vai lá, alguém ora, firme, com fé. O meu problema não é de quem orou, não, mano. Ele vai lá e fala: estou liberto o cigarro. Aí ele vai para casa, estou firme. Quando ele acorda de manhã, ele toma um bolinho de café, vem aquela. Ele vai lá e. Ei, culto de libertação não funcionou? Então, pode ter? Amém. Mas eu creio que Deus é soberano. Porque o ser humano, ele precisa desses gatilhos. Culto da libertação, culto das portas abertas. E a gente vai botando. Entendeu? Tudo que vou encontrar meu amor, aquela coisa toda. A gente vai se perdendo. Aí já virou espiritismo. A gente vai se perdendo. Então nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Unicamente pela fé. Romanos 3,20 diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. A lei só faz isso. Você é pecador. Você erra. Você falha. Que se eu sou pecador, eu preciso de um Salvador. Lá na frente, Paulo ele refuta os judaizantes dizendo assim, Gálatas 6,13: porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas querem vos circuncidar, para se gloriarem na vossa carne. Eles falam assim: circuncida vocês, mas eu não. Guarda aí, mas eu não. Eles querem impor, mas nem mesmo eles conseguem obedecer. Vamos seguir. Versículo 15 de Gálatas 3. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridade, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é de Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anterior confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos, é isso aí, está aqui no texto, depois não invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas de Deus. Pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Ou seja, Abraão não precisou fazer nada para que recebesse a promessa, nem tampouco a posteridade de Abraão, que sai da descendência de Cristo. Você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis não, Mateus capítulo 1. Aí aqui vai mostrar qual é o objetivo da lei. Versículo 19. Já estou acabando. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos aqui é mensageiros, tá? Na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é o de um só, mas Deus é um só. Ou seja, Deus não muda na sua promessa, na sua fala, no seu comportamento. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse verificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados
para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, guia, tutor, que conduz para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do aio, que é a lei. Então a lei serviu simplesmente para quê, amado? Primeiro, vamos falar, somos pecadores. Então, se somos pescadores, ela é também um guia, um condutor, um orientador. E ela leva um destino. Qual o destino final da lei? Cristo. Cristo. Ela só nos conduz a Cristo. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. O fim da lei é Cristo. Fala, Cristo. Acho que eu vejo que se alguém conseguisse cumprir toda a lei, mesmo sendo um princípio, na palavra diz que nós já nascemos pecadores. Então a gente Já é formado, né? então a gente não tem nem condições de. Mesmo se tivesse alguém que cumprisse tudo, É impossível. pecador. É impossível. Ainda tem essa referência, ainda tem essa informação. Irmão, Deus ele não quer, ele não deseja. A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do que morre. Pastor, então por quê? Porque ele dá o direito de você decidir da sua vida o que você quer. Viver com ele ou sem ele. Ele te dá essa liberdade. Ele não quer impor nada a ninguém. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E se eu não quiser ir? Não vem. Está tudo bem. Fica cansado, está tudo bem. Está tudo bem. Eu só estou te fazendo um convite. Te ofende? Tudo bem. Fica onde você está e como você está. É um convite. E Paulo termina assim. Gálatas 3, 26 a 29. É isso. Isso. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porquanto todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, pela fé em Jesus, nós nos tornamos, e aqui eu termino e dá para a gente cantar um louvor aí. Nós nos tornamos filhos de Deus. E aqui quebra um grande misticismo que foi perdurado, em especial até na nossa nação, e que eu me lembro quando eu era garoto, já comecei a ver, gostar de jornal e tal, e acompanhar. Eu me lembro que, pelo menos no Brasil, ele falava muito. Se tiver com outro, vocês me lembrem aqui. O Wagner Montes, lembra dele? No final do jornal dele, o que ele sempre falava? Filho do dono, nossa. Ele levantava o dedo pro alto e falava: eu e você e todos nós não somos dono do mundo, nós somos filhos do dono do mundo, que é de Deus. Ele até fala a verdade que Deus é dono do mundo, mas que é filho de Deus. Por quê? Porque para ser filho de Deus tem que receber a Cristo. Tem que receber a Cristo. E não é o que eu digo, é o que eu creio e como vive. Em Gálatas, eu queria lembrar essa referência aqui, mas eu vou ler essas daqui. Gálatas, está em 1 de João. Em Gálatas 4,19, Paulo diz: filhinhos, por quem de vós são dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Aí o texto célebre que Jesus Cristo diz em João 1,11: ele veio para os seus. Quem é os seus? Os judeus, os da lei, os da circuncisão, da lei mosaica, para que eles não permanecessem na maldição. Mas os seus não o receberam, não aceitaram, não creram, preferiram ficar na sombra do que ficar na realidade. A lei era sombra, circuncisão sombra, lua nova sombra, sábado sombra. A realidade é Cristo. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de
se tornarem, serem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Só se torna filho de Deus aquele que crê em Jesus. Aquele que tem a fé única e exclusivamente em Jesus se torna filho de Deus. Até minha blusa aqui, ó, vai dizendo, foi desse culto jovem aqui, ó, eu como bom jovem não fui, vou dar mole. Gálatas 4, esse aqui, Gálatas 4, versículo 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. E assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. A gente não precisa mais nada, fazer nada para acrescentar a nossa fé, a não ser crer no Filho de Deus. Com isso, eu não estou pregando, amados irmãos, por favor. É difícil, que você tem que pregar e tem que acrescentar outra coisa que não era necessário. Eu não estou pregando que o cristão não precisa fazer nada. Eu estou dizendo que para eu ser salvo, eu não preciso fazer nada, porque Deus não vê tudo. É somente crer. Mas quando eu creio, eu manifesto com obras. Tiago vai falar sobre isso. Que a fé sem obra, ela é morta. Ok? Não é isso que eu estou pregando. Eu estou pregando no quesito de salvação. Para eu ser salvo, eu não preciso fazer nada, se não crer, se não confiar naquilo que Deus fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Ficamos de pé em nome de Jesus Cristo. Alguma pergunta? Eu já disse aqui numa outra oportunidade, quer entender sobre justificação, leia Romanos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 11. Vai falar só sobre justificação, mas em especial do 1 ao 8. No capítulo 11, versículo 32, Deus diz assim, ó, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Ué, como é que Deus encerrou todo mundo debaixo da desobediência? Colocando a lei. Ele sabia que as pessoas não iam obedecer. E por que ele fez isso? Para com todos usar de misericórdia. Ele ofereceu a lei e falou assim, tenta viver. Vocês estão bons? Não, tenta viver pela lei. Aí, ser humano errando, tem que ter um sacrifício para não matar vocês. O sacrifício. Aí Deus fala assim, olha só, eu não quero sacrifício. Eu quero obediência, eu quero só fé. É só fé. Eu quero tratar com vocês com misericórdia. Deus é amor. Deus é amor. E como Deus é amor, nós, pela fé e pela gratidão, devemos andar também como Ele andou. Vamos falhar? Vai falhar. Mas o fato de daquele dia, de repente, você falhar, não significa que Deus está com o míssil virado para a tua cabeça e fala, vou te matar, miserável. Vou te entregar aos demônios, a Satanás. Não é isso, não. O sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. Se há arrependimento, se há fé, o sangue do Cordeiro purifica o pecado e levanta o pecador. Com a glória de Deus Pai. Amém?